Muito obrigado aí a todos que estão assistindo. Wilson Marques, Filosofia Instantânea. O que é o iluminismo? Então, para a definição do que é o iluminismo, a proposta é assim: qual a diferença que existe entre o ser humano e os animais? O ser humano, ele tem ali a disposição, a possibilidade dele poder fazer a sua própria escolha, né? Então o ser humano ele tem a opção dele ser ou filósofo, ou advogado, ou lixeiro, ou médico, ou engenheiro, ou psicólogo. O animal não. O gato, ele não tem essa possibilidade de ele poder escolher. Se ele não quiser gatear, ele não tem essa opção. Então o gato, ele está preso a essa possibilidade. Ele tem que gatear. Ele tem que fazer miau. O ser humano, ele pode escolher se ele vai fazer isso ou aquilo. Essa opção o ser humano ele tem, se ele escolher a empresa X, ele não escolheu a empresa Y. Como ele não escolheu a empresa Y, a vida dessa pessoa da empresa X será igual à vida dessa mesma pessoa na empresa Y? Não. Se você escolher ser advogado, ou se você escolher fazer medicina, a sua vida seria a mesma? É a primeira pergunta. Houve para a tesoura, houve uma necessidade de corte de alguma coisa. Com essa necessidade de corte de alguma coisa, alguém, um ser humano, inventou a tesoura. Então, aí nesse caso da tesoura, a existência não precede a essência. Precisou da necessidade da tesoura para poder ser criada a tesoura. E no caso do ser humano? Então no ser humano é diferente. O ser humano existe para, após a sua existência, ele compor qual será a sua essência. Então a existência precede a essência. Aí nós estamos no veio, na fonte. Isso inicia o existencialismo. Com esse início, então nós podemos perceber que para o ser humano é diferente.
essa percepção que para o ser humano é diferente, é uma percepção que compõe uma gama muito grande de possibilidades, né? A maioria das pessoas que conhecem o existencialismo conhecem sem terem uma... Conhecem assim, como se fosse uma visão externa, né? Uma visão sem mergulhar ali no assunto, né? Então vamos pensar a seguinte condição. Diante da hipótese nós podemos utilizar o banquete. O banquete. No banquete, então, as opções estavam ali Pausânias, estavam ali Agatão, estavam ali Aristófanes, e a opção apresentada por cada um desses, ela é contestada de uma forma assim, quando Sócrates apresenta o seguinte argumento, de uma forma bem irônica, né? Sócrates apresenta o argumento: eu pensava que o objetivo era a verdade. Essa é a linha de raciocínio de Sócrates. Além de apresentar Diotima. Olha, eu não sei nada a respeito do amor, mas quando eu estava vindo para cá, eu conheci uma sacerdotisa Diotima e ela me explicou o que é o amor, né? Então nós podemos assim, qual que é a relação que nós podemos fazer do existencialismo com o banquete? Bom, primeiro, o existencialismo, ele é um texto que ele busca, ele é um texto que ele busca, ele tem um princípio que talvez não seria exatamente o princípio da definição que tem ali no banquete, mas a relação que nós poderíamos fazer bom, sendo nós existencialistas, nós poderíamos dizer assim: qual é a definição que eu tenho para a minha própria vida? Essa definição, sendo ela existencialista, ou se essa definição não for existencialista, aquilo que apresenta o banquete, que é a definição de amor, onde Sócrates define amor pelo termo desejo, e o desejo sempre é a falta, ou seja, havendo na presença, não tem mais o desejo que havia, o desejo ele é anterior à presença. Sendo o desejo anterior à presença, então
O amor seria exatamente... A proposta era justamente essa. Vamos definir o que é amor. Né? Então, no existencialismo, qual que é a relação que eu encontro? Porque no existencialismo, a diferença que existe entre o ser humano e o animal é que o ser humano, ele não apenas pode, ele tem que escolher qual que é a forma que ele vai viver. Então, essa forma que ele vai viver, eu relaciono essa forma ao que Sócrates estava apresentando ali no banquete, que ele, de forma bem irônica, coloca assim que eu pensei que eu seria o objeto, a verdade, e a verdade sendo o objeto, nós deveríamos buscá-la. Que não é o que eu estou percebendo aqui, em virtude da apresentação, que é apenas uma opinião, ou seja, Sócrates apresenta ali a impressão complexa de uma expressão poética. Né? Para a finalidade, o que isso tem de serventia em nossas vidas? No dia de hoje, o que eu posso perceber de útil naquilo que Sócrates apresentou ali no banquete? O que essa relação com o existencialismo eu posso colocar aqui nesse momento, dia 5 ou dia 6 de dezembro, o último mês do ano, o ano de 2020, eu posso colocar a seguinte relação. Se eu existo antes de eu definir a minha essência, então essa essência minha, ela pode ser a melhor. Ela pode ser a melhor possível em cada um dos próximos instantes da minha vida. Porque eu apenas saber que a existência ela precede a essência, e eu faço o que com isso? Aí é uma questão importante. E qual que seria a opinião que nós colocaríamos? Sapere aude. Ouse pensar. Muitos adotam a postura de não pensar. E não é essa a opinião assim. O que a filosofia diria? O que Immanuel Kant diria? Sapere aude, ouse pensar. Com essa ousadia, aí nós podemos começar na busca, essa busca, a verdade, porque muitos falam assim, eu quero saber. Mas saber é apenas preencher a mente com informações que não possuem algum valor, que são apenas opiniões. Fica a reflexão. Nós damos o prosseguimento aí ao que filosofia instantânea tem por objetivo, objetivo e meta, a pesquisa da verdade. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Wilson Marques, Filosofia Instantânea.